Está aqui, exercício 18.20. Então, 18.20 diz o seguinte: em um certo experimento, uma pequena fonte radioativa deve se mover com velocidade selecionadas extremamente baixas. Então, esse movimento ele é conseguido preenchendo a fonte a uma das extremidades de uma barra de alumínio e aquecendo a região central da barra de forma controlada. Então ele vai pegar uma dimensão D da barra, pode pensar nisso como se fosse um cilindrinho aqui, ó. Esse cilindro tem D, é ele que vai aquecer, e você então põe ele aí para uma certa variação de temperatura para fazer com que ele se dilate, né? Então esse movimento é conseguido preenchendo a fonte a uma das extremidades de uma barra de alumínio e aquecendo a região central da barra de forma controlada, né? Muito bem. Se a parte aquecida da barra da figura 18:30 tem um comprimento D que é igual a 2 centímetros, a que taxa constante a temperatura da barra deve variar para que a fonte se mova com uma velocidade constante de 100 nanômetros por segundo. Bom, então o que eu preciso saber é qual é a variação ΔT de tal maneira que o meu ΔD, né, a minha variação ΔL, seja igual a 100 nanômetros. Se eu, então, aumentar de ΔT de tal maneira que ela aumenta 100 nanômetros, basta ir aumentando ΔT por segundo da mesma maneira que ela vai 100 nanômetros por segundo, certo? Então eu quero, no fundo, que o meu ΔD seja 100 nanômetros. Lembrando que o prefixo 100 é nanômetro, né? 10 a menos 9, ou seja, 100 vezes 10 a menos 9 metros. É isso que eu quero que seja o meu ΔD. O D inicial eu sei quanto é 2 centímetros, ou seja, em metros, 2 vezes 10 a menos 2 metros. E eu tenho que dar uma olhada lá no coeficiente de dilatação linear do alumínio, né? Se você der uma pesquisada lá, o alfa do alumínio nada mais é do que 23 vezes 10 a menos 6 por Kelvin, ou por grau Celsius. Então, esse é o meu coeficiente de dilatação. Bom, qual é o ΔT tal que uma barra D de 2 vezes 10 a menos 2 metros varie, né, de 100 vezes 10 a menos 9 metros? Então, da nossa relação, ΔD é igual a alfa D ΔT, o que implica, então, agora a substituição direta, né, que o meu ΔT, ele nada mais é do que ΔD sobre alfa D. Está aqui o meu ΔD, está aqui o meu D, está aqui o meu alfa. Se eu substituir tudo e fizer as continhas aí, você vai encontrar algo da ordem de 10 sobre 46 Kelvin, ou seja, 0,217 Kelvin. Agora, se eu quero que ela varie de 100 nanômetros por segundo, então a variação de ΔT por segundo nada mais é do que 0,217 Kelvin por segundo. Se eu fizer com que ela varie de 0,217 Kelvin por segundo, isso faz com que ela vá aumentando desse mesmo ΔD a cada segundo. Note que no primeiro segundo, o D não é mais o mesmo D, né? Ficou agora um D que era 2 centímetros mais 100 nanômetros. Mas esse ΔD é tão pequeno, né, que isso aí vai ser irrelevante, né? Então, basta eu pegar 0,217 Kelvin por segundo, considerando que o D é sempre 2 centímetros, né? Mesmo que passe 10 segundos, o aumento dele vai ser ínfimo, né? Porque é um 2 mais 10 a menos 8, 10 a menos 9, né? Quer dizer, então o D pode se considerar constante em todo instante, igual a 2, de forma que a taxa de variação da temperatura, para que ela varie 100 nanômetros por segundo, é uma taxa de tal que ela varia 0,217 Kelvin por segundo ou 0,217 graus Celsius por segundo. Lembrando que a variação de temperatura em Kelvin e em Celsius é exatamente a mesma.